crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliane Medeiros e estou aqui para estudar com vocês os conteúdos que fazem parte da disciplina de matemática. E na aula de hoje nós vamos estudar um conteúdo bastante interessante e um conteúdo que faz parte do nosso dia a dia. Vocês sabem qual é? Tá, eu vou contar para vocês. O nosso conteúdo de hoje é sobre as grandezas que existem no nosso cotidiano, na nossa vida. E vocês sabiam que tudo a gente pode medir, mas existem determinadas medidas. Como, por exemplo, eu posso medir vários objetos, eu posso medir todos os objetos que existem no mundo. Vocês aí de casa, vocês também podem medir qualquer objeto que vocês tenham em casa. E a gente usa algumas coisas para medir, claro que sim, né? Mas também existem alguns sentimentos, os sentimentos, por exemplo, a gente não pode medir. Por exemplo, quando nós estamos tristes, será que a gente pode medir a nossa tristeza? Quando nós estamos alegres, será que a gente pode medir a nossa alegria? A gente pode expressar, né? O quanto que a gente está feliz, o quanto que nós estamos alegres, o quanto que nós estamos tristes, né? A intensidade, mas nós não podemos medir o quanto. E aí, por exemplo, eu trouxe para vocês alguns personagens. Eu não sei se vocês se recordam da nossa aula de língua portuguesa, quando nós trabalhamos histórias em quadrinho, que tinha aquela turma lá, a turma da Mônica, vocês lembram? Então, eu trouxe alguns daqueles personagens para fazer uma comparação um pouquinho dos sentimentos. E, na verdade, o quanto nós podemos medir. Então, eu pergunto para vocês, será que realmente nós podemos medir os sentimentos? O que vocês acham? Então, olha só, eu trouxe, por exemplo, esse personagem. Vocês lembram qual o nome desse personagem? É o Cebolinha. É isso mesmo, Cebolinha. Agora, eu peço que vocês observem bem a expressão do rosto do Cebolinha. Vamos lá? Então, ele está sorrindo, né? Então, quando nós estamos sorrindo, como o Cebolinha, nós estamos alegres, felizes. E aí eu pergunto mais uma vez, será que nós podemos saber a intensidade, o quanto o Cebolinha está feliz, alegre? Nós podemos saber, claro, o porquê dele estar feliz, né? O porquê dele estar alegre. Então, vai ver que o Cebolinha fez alguma brincadeira, porque o Cebolinha é muito brincalhão. Então, vai ver que o Cebolinha fez uma brincadeira com a Mônica e está alegre por isso, não é? Mas aí eu pergunto, será que a gente pode medir a alegria do Cebolinha? Não, não é? Não podemos. E aí, já que o Cebolinha está tão feliz porque fez uma brincadeira com a Mônica, por exemplo, a Mônica pode não ter gostado, não é verdade? E aí a Mônica aparece assim bastante brava, né? Com raiva. E aí observem a expressão no rosto da Mônica. Ela está bastante brava. Mas será que nós podemos medir essa braveza, esse sentimento de raiva que a Mônica está sentindo? Também não, nós não podemos medir. E aí aparece, por exemplo, mais um personagem que é o Cascão. Olha só, gente, a expressão no rosto do Cascão. Ele está bastante triste, né? Tristinho. Será que a gente consegue medir essa tristeza que o Cascão está sentindo? Não, nós não conseguimos medir essa tristeza. E aí a gente pode até dar um outro exemplo da dor. Quando nós estamos sentindo uma dor no nosso corpo, será que nós conseguimos medir, né, o quanto nós estamos com dor? Olha só a Mônica, por exemplo. Dá para perceber, né, pela expressão gráfica, né, pela expressão do rosto, que ela está com dor de
dente. Mas será que nós podemos medir a intensidade dessa dor? Também não. Então, era esse o grande exemplo que eu queria dar para vocês sobre as grandezas. Eu posso medir vários objetos, todos os objetos que existem, mas eu não posso medir os sentimentos. E aí, vocês lembram que eu dei um belo exemplo do Cebolinha, que ele estava sorrindo, né? Estava alegre. E aí vai ver que a brincadeira que o Cebolinha fez foi pegar um barbante, né? Então, o Cebolinha, ele pegou um barbante e ele quis medir a altura da Mônica, por exemplo. E aí, como a Mônica não gostou, ela ficou brava. E aí, então, ele resolveu medir vários objetos que tinham lá na casa dele, né? Por exemplo, ele resolveu medir o material escolar dele, por exemplo. E aí, ele pegou um lápis, né? E aí, ele saiu medindo o tamanho do lápis. E ele gostou dessa experiência e gostou de ter essa noção, né? Do tamanho das coisas, dos objetos, do material escolar que ele tem na casa dele, né? E aí ele saiu medindo outros materiais, porque ele também tinha um lápis maior. Olha, primeiro ele media um lápis que era menor, e então ele resolveu medir um outro lápis que ele tinha lá, né? Maior, né? Depois ele fez a comparação. Olha, ele mediu os dois lápis, um maior, né, esse, e o outro menor, certo? Então, eu pergunto aí para vocês, daí de casa, vocês podem também me ajudar. Qual lápis que é maior? Será que é esse ou esse aqui? Eu acho que o Cebolinha, ele descobriu qual era o lápis maior e qual era o lápis menor, não é verdade? E ele também pôde comparar um lápis mais fino, como esse, né? E o lápis mais grosso. Então, ele aprendeu a medir e a fazer as comparações. Mas ele também resolveu medir outras coisas. Ele tinha 2 cadernos, né? Ó. 2 cadernos. E ele resolveu medir mais um caderno, né? Então, vamos medir qual caderno que é maior e qual caderno que é menor. Olha só. Vamos ver qual o caderno que é menor. Vamos lá? E aí? Será que vocês acham que o Cebolinha, ele descobriu qual era o caderno menor e qual era o caderno maior? Sim, ele percebeu. Então, vamos fazer uma certa comparação. E vocês aí de casa, vocês também podem fazer com o material de vocês essa comparação. Qual o caderno maior e qual o caderno menor? É isso mesmo, o caderno, por exemplo, o caderno rosa. Será que ele é maior ou é menor? E o caderninho azul, será que ele é maior ou será que ele é menor, gente? Ele é menor, não é? Mas ele continuou, o Cebolinha, ele continuou alegre, né? Bem feliz, ele continuou medindo os objetos que ele tinha em casa, como, por exemplo, a cola. O Cebolinha, na mochila dele, ele tinha 2 colas. Vou afastar aqui para vocês visualizarem melhor. Então, ele tinha 2 colas, uma maior e uma menor. E ele resolveu medir, né? Ele resolveu medir o tamanho da cola. Vamos ver a próxima? E aí, qual o tamanho, gente? Olha só. E aí, qual a cola maior e qual a cola menor? Vamos ver? Então, essa é a cola maior, não é? Então, significa
que a cola maior tem uma quantidade maior de cola que a cola menor, certo? Vamos a um próximo exemplo? Nós temos, por exemplo, canetas. Olhem só, observem bem. Vamos virar. Se nós colocarmos as duas canetas bem próximas, nós podemos visualizar que elas são do mesmo tamanho. É isso mesmo. Vamos a um próximo exemplo? Como, por exemplo, eu tenho aqui uma boneca. Será que vocês conhecem essa bonequinha? O nome dela é Matrioska. É isso mesmo. É uma bonequinha russa. Uma bonequinha bastante diferente das bonecas que nós costumamos ter, né? Uma bonequinha diferente das que nós costumamos ganhar de presente, que nós não temos, né, bastante na nossa casa. Geralmente os pais não dão com muita frequência essa bonequinha, mas é uma bonequinha bastante interessante. Olha só, nós vamos medir agora, por exemplo, o tamanho dessa boneca, porque ela é uma boneca cheia de segredos. Por exemplo, vou mostrar para vocês a boneca Matrioska. Dentro dela, nós temos várias bonecas e todas de tamanhos menores. Então, olha só, essa é a primeira, que é maior, né? E aí nós vamos tirando de dentro de cada bonequinha, sempre a bonequinha menor. E aí nós formamos um conjunto de bonecas com tamanhos diferentes. Olha só que interessante. Olha isso, gente. E aí nós podemos visualizar e ter a noção do menor e vai aumentando até chegar na bonequinha maior. Olha o tamanho, gente. Então, a bonequinha Matrioska é um belo exemplo de medidas, né? A bonequinha que é pequena e vai aumentando até chegar na boneca maior. Então, nós podemos medir, né, todo e qualquer objeto, mas lembre-se, nós não podemos medir os nossos sentimentos e as nossas dores. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre grandezas, as grandezas que existem no nosso dia a dia, na nossa vida. E aí vocês podem medir, por exemplo, vocês podem medir o tamanho das pessoas que moram com vocês, das famílias de vocês. Quem é o maior da casa, quem é o menor, se o pai ou a mãe é menor ou maior, certo? Se você é maior ou menor que o seu irmãozinho, é isso mesmo. Façam essa experiência e aprendam. Então, se vocês quiserem rever essa aula e outras aulas, né, de matemática, acessem a plataforma Eduque. É isso mesmo. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até mais, criança. Tchau!